Oi, gente, meu nome é Elisa de Jesus, esse aqui é meu canal no YouTube sobre expansão da consciência e hoje eu vim trazer um assunto aqui que é bem importante e que já virou uma coisa comum, né, nos dias de hoje, que é sobre a ansiedade. Acredito que muitas pessoas, né, sofram de ansiedade e eu sofri bastante com a ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa e cheguei a ter algumas crises assim, né? Várias crises chegando a parar no hospital mesmo, ser medicada. E muitas pessoas, meus amigos, me perguntam, né, como que eu curei a minha ansiedade. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais. E, e eu queria explicar um pouquinho, né, como que foi o meu processo, mas a princípio eu acho que a coisa mais importante, né, nesse momento é o autoconhecimento, né? Porque eu me lembro a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu comecei a passar mal, eu comecei a me tremer, minha boca ficou branca e eu acabei indo parar no hospital. Uma amiga minha foi me levar ao hospital. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava bem ansiosa, né? Que eu estava participando de um processo seletivo que era bem importante para mim, né? Que era sobre o meu trabalho no navio. E eu tinha recebido um e-mail, né? Isso lá em meados de 2018, 2019, eu acho. Aí eu tinha recebido um e-mail que a minha data de embarque ela tinha antecipado, né? E aí uma amiga minha falou assim, nossa, acho que não vai dar tempo, né? Porque vai ficar muito em cima, tem o processo ainda dos exames que demora bastante e tal. Então aquilo ali foi um gatilho, né, pra mim, que ativou na hora. E eu comecei a passar mal, só que até então eu não tava entendendo, né? Era a minha primeira crise mesmo de ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, mas nunca tinha passado mal. E aí eu tava trabalhando, e aí a minha amiga falou: Meu, você tá branca, sua boca tá branca, e ela me levou pro hospital. Aí quando chegou lá, eu expliquei o que eu tava sentindo e devido aos sintomas, né? Ela perguntou se eu estava ansiosa, aí eu falei sobre esse processo e tal, aí ela falou, é uma crise de ansiedade. E aí ela me deu um remédio, que era o diazepam. Falou, toma esse remédio aqui, que você vai, tipo, dormir, né? E vai acordar no outro dia, vai estar tudo bem. Primeira vez que eu tinha tomado um remédio. Primeira e a última vez que eu queria, né? Porque eu me lasquei com esse remédio, porque nesse processo tinha exame de doping e acusou esse remédio, cancelaram meu processo. Nossa, é uma história longa. Outro dia eu conto mais sobre esse processo seletivo, mas enfim, passei mal. Aí de lá pra cá eu sempre tinha crises porque eu tentei participar desse processo seletivo e sempre acontecia alguma coisa, aconteceu isso do remédio, depois não sei o que que foi também, depois veio a pandemia, que também foi cancelado de novo, e aí eu tive crise de ansiedade, depois eu consegui esse trabalho, eu embarquei, e aí devido ao trabalho sobre pressão lá, né, eu comecei também a ter algumas crises de ansiedade a bordo. Então, assim, esse processo, né, do autoconhecimento, de saber quais que são os gatilhos, né, o meu trabalho sobre pressão que me trazia ansiedade, eu acho que é muito importante você identificar, né, às vezes a pessoa fala alguma coisa, como a minha amiga falou assim, ai, não vai dar tempo, pum, foi um gatilho. Então, eu fui aos poucos conhecendo, né, os meus gatilhos. E isso é muito importante, né, para a cura da ansiedade, porque se você não sabe quais são os gatilhos, você não consegue evitar. A partir do momento que você sabe quais são os gatilhos, você começa a evitar, né? Às vezes num relacionamento, uma pessoa fala alguma coisa que te traz insegurança e aquilo também dispara um gatilho, né? Também já passei por isso em relacionamento. Enfim, minha primeira parte, né, aí pra cura foi o autoconhecimento, porque eu realmente não queria me entregar a remédios. A segunda parte foi a meditação, né? Eu procurei a meditação por causa disso já,
desde quando, acho que eu comecei a meditar em 2018, por aí, né? Então já tem uns anos e todo mundo fala, ai, mas é muito difícil meditar. É difícil. Para mim também era no começo, hoje em dia não é, faz anos que eu medito. Mas assim, é muito importante, gente, é muito bom, né? Porque a meditação, ela, além de te trazer para o momento presente, acalmar os seus pensamentos, né? Você parar de ficar com esse medo do futuro, né? Porque a ansiedade é isso, é uma coisa que não aconteceu ainda, que só tá acontecendo na sua cabeça, né? Meu gatilho lá disparou, a mulher falou que não ia dar tempo e eu já achei que não ia conseguir, que o meu processo ia ser cansado. E é isso, né? É uma coisa que não aconteceu, que só tá acontecendo na sua mente. Enfim. E aí a meditação me ajudou muito, muito mesmo. Depois veio o yoga, eu comecei a praticar yoga. E aí essa ansiedade foi acalmando, fui conhecendo meus gatilhos, né? Evitando, né? De disparar esses gatilhos. E hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais, né? A minha última crise de ansiedade foi a bordo, foi quando eu decidi que eu não iria embarcar mais, porque não estava fazendo muito bem para mim, né? Estava tendo ansiedade, então assim, também não adianta tomar remédio, não adianta meditar se você tá num trabalho, tá num relacionamento que tá ali o tempo inteiro apertando seus gatilhos. Não adianta nada. Mas é isso, gente, assim, a meditação, ela tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Graças a Deus eu não tive mais, né, essas crises de ansiedade. Hoje eu medito todos os dias. No começo eu comecei ali com 5 minutinhos, depois eu fui para 10, depois eu fui para 15 e não conseguia, voltei para 10. Comecei com as meditações guiadas de áudio, né? Eu colocava meditação para ansiedade ali no YouTube, no Spotify. E depois eu fui para silenciosa, que para mim é um pouco mais difícil, né? Acho que para todo mundo que medita, que é aquela para você ficar prestando só atenção na sua respiração. Mas aos pouquinhos você vai desenvolvendo, né? Hoje eu faço a meditação silenciosa, eu quase não faço mais a meditação de áudio. Eu gosto da silenciosa, é maravilhosa, até porque às vezes eu faço uns downloads, assim, de consciência, né? Vem algumas coisas, principalmente quando eu quero ter alguma resposta, então eu medito e essas respostas, elas vêm através do silêncio. Então, para falar assim de todas as ferramentas, mesmo para a cura da ansiedade, para mim a meditação, ela tá assim no top 1. Parece ser uma coisa tão simples, né? Só sentar e respirar. E é isso, eu acredito que todas as pessoas deveriam meditar, nem que seja 5 minutos por dia. E aí aos poucos, né, ao longo dos anos eu fui me aperfeiçoando, fui para 5, aí 5, fui para 10, fui para 15, fui para 20. E depois eu fui fazer um retiro de meditação, né, quando estava fazendo uma viagem na mochilão na Tailândia. E eu queria muito aprender sobre meditação, e aí eu fui para um retiro com os monges budistas. Primeiro eu fui em Bali, um de 3 dias, e aí depois eu fui para Tailândia, e aí eu fiz um dia, uma semana, eu fiquei uma semana num templo budista de meditação, aprendendo a meditar com os monges, e aí foi que eu consegui mesmo realmente desenvolver mais, né, porque lá a gente meditava muito. E aí no começo do curso era tipo 30 minutos por dia, e aí depois ali no meio, depois do terceiro dia, foram 7 dias, a gente começou a fazer de 1 hora, gente. Eu nunca achei na minha vida que eu fosse conseguir. E aí depois desse curso eu passei a meditar meia hora, eu faço 15 minutos de manhã, porque geralmente eu tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, tenho que treinar, então eu faço 15 minutos de manhã, e à noite, que é mais calmo, que eu vou pra cama mais cedo, eu faço 30 minutos, é de lei, 30 minutos todas as noites antes da minha leitura. Depois eu leio o meu livro e aí depois eu vou dormir. Então essa é a diquinha de hoje, pessoal, meditem. Independente de se você tem ansiedade ou não, a meditação é uma ferramenta maravilhosa, é uma coisa extraordinária, assim,
Para quem está despertando, então, meditem. Só isso que eu falo para vocês. Parece simples, parece chato no começo, mas é incrível. Já tive contato assim com meus mentores, com o divino. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E assim, é incrível, tá? Então, pega essa dica de hoje aí, hein? Façam meditação.